de Deus. A tua palavra diz que nós sabemos não é orar como convém. Mas eu peço agora pelo teu nome, que toda resistência, que todo bloqueio venha cair por terra. Que a tua palavra nessa noite venha ser como semente e encontrar um coração disposto como uma terra fértil. Eu te peço agora pelo teu nome, nome santo, nome de Jesus, que toda resistência humana caia por terra. Que toda resistência humana, que todo conceito criado pelo homem, que não foi de Deus, caia por terra. Espírito Santo de Deus, modifica o nosso interior. Fala conosco nessa noite. Traz uma modificação no nosso ser. Que a tua palavra venha ser como flecha na aljava do valente. Nós queremos ser tocados nessa noite, transformados, configurados conforme o Senhor quer e não como eu quero. Então, Jesus, Espírito Santo, fale com a gente nessa noite. Essa é a minha oração em o nome de Jesus. Amém e amém. Pergunta para você: a presença de Jesus nesse lugar é real para você? Amém? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 20, por gentileza. Todo mundo encontrou, queridos? O Evangelho segundo Mateus capítulo 7, versículo 20. Amém? Amém ou não amém? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de quem, queridos? De meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Então eu lhe direi explicitamente ou abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu quero iniciar com você sendo esse texto aqui, o texto-chave, que me chamou a atenção nessa semana de meditação que eu tive. E o que me chamou mais a atenção nesse texto, Mateus capítulo 7, versículo 20, é o início aqui, ó. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Eu quero trabalhar com você numa perspectiva muito simples aqui hoje. Eu quero falar com você que existem 3 opções para mim e para você. Apenas 3 opções. 3 opções de vivência na vida natural e na vida espiritual. Apenas 3 opções. E essa opção, ela fica a critério meu e seu. Essa opção, a pessoa divina de Deus, ela não interfere nisso, porque Ele dá para nós o livre-arbítrio. Amém? Amém, queridos? Então eu quero falar com você de 3 opções que eu e você pode escolher ter na vida. Eu quero que você repita comigo a primeira. Fala assim: escassez. A segunda, abundância. Terceiro, transbordo. São as 3 opções que eu e você tem na vida para poder escolher. Não existe nada que foge dessas 3: escassez, abundância e transbordo. Talvez você não concorde, mas contra fatos não existe argumento. Esses são os 3 princípios basilares que carregam a vida de um crente, a vida de alguém que entrega a vida para Jesus: escassez, abundância e transbordo. Eu vou trazer uma explicação muito simples para você, embasada na Bíblia Sagrada, e eu quero que você faça uma autoanálise. Eu não estou aqui para te julgar, te apontar, eu quero que você mesmo faça essa autoanálise. Amém, queridos? Lido esse texto com vocês de Mateus capítulo 7, versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quando eu li esse versículo nessa noite passada, esse negócio mexeu muito comigo. Eu comecei a interpretar de uma forma diferente de outras maneiras que eu tinha visto esse texto. Eu olhei, cara, assim pois, pelos meus frutos o Senhor vai me conhecer.
E eu fiquei pensando o que eu estava fazendo, produzindo para Deus. Quais são as minhas crenças, as minhas produções para o reino de Deus. E esse versículo em si ficou batendo na minha cabeça, latejando na minha cabeça, eu tirei um conceito aqui. Só existem 3 opções: abundância, escassez, abundância e transbordo. Eu quero te explicar o significado dessa palavra primeiro, escassez, para você não ficar fugido aí da ideia. E eu quero aqui embasar na Bíblia. Vai comigo em Provérbios, capítulo 24, versículo 30. Se você tiver uma caneta, um papel, marca texto aí, seria bom você anotar. Vai ser muito útil para você. Então, nesse conceito de escassez, eu quero pegar com você 4 significados, para simplificar para você o que seria então escassez em uma vida cristã. Provérbios capítulo 24, versículo 30. E a definição no dicionário de escassez, que eu coloquei aqui o primeiro conceito, fala comigo assim: improdutivo. Escassez é uma palavra que tem um significado também de improdutivo, que não produz nada, que não gera nada, que não rende nada. E Provérbios capítulo 24, versículo 30, tem uma definição perfeita sobre a questão da pessoa improdutiva. Olha o que diz aí no versículo 30. Passei pelo campo dos preguiçosos, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, o seu muro de pedra, e em ruínas. Versículo 32. Tendo-o visto, eu considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para o quê, queridos? Vamos lá, eu quero participar. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Versículo 34. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, o primeiro conceito que eu pego com você aqui, analisando Provérbios, é sobre o crente que não produz nada, o crente que não gera nada. E aqui, Provérbios, por Salomão, vai dizer sobre o conceito de alguém improdutivo. É como se esperando um fracasso acontecer. É tão interessante esse conceito de escassez, que se você não observar, as decisões que eu e você acaba tomando gera uma escassez na vida espiritual. Fala comigo assim: vazio. Vai comigo em Mateus capítulo 16, versículo 26. Então, um segundo derivado da palavra escassez seria vazio. O que é alguém ou algo vazio? É que não contém nada de produtivo, nada de bom. É vazio, sem conteúdo. Eu posso ter um carro luxuoso, mas se esse carro não tiver gasolina, de nada serve. Mateus capítulo 16, versículo 26, diz o seguinte, olha: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder o que, queridos? A sua alma. Ou que dará o homem em troca da sua alma? De que adianta a gente ganhar todo mundo, pregar o evangelho, viver o evangelho de forma simplificada, e no final de tudo, a alma não ser salva? Do que adianta eu ter um comportamento legal na igreja, mas o meu comportamento em si, ele é vazio, é só superficial. Fala comigo assim: infrutífero. Vai comigo em Mateus capítulo 21, versículo 18. O infrutífero aqui é que não frutifica, que não gera nada, que não dá fruto, que não dá resultado. Mateus capítulo 21, versículo 18, diz o seguinte, olha: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E esse texto está falando sobre Jesus. E, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vazio, infrutífero, não gera. Jesus está contando a parábola de uma figueira, que ele está caminhando para um lugar, achou essa figueira, só tinha folhas nela e não tinha nenhum tipo de fruto. Se ela não produz fruto, de nada ela serve. E aí ele fala: olha, para de produzir, você não vai produzir mais nada.
Fala comigo assim, ausência. Lucas, capítulo 11, versículo 34. Tanto o improdutivo, tanto o vazio, tanto o infrutífero e a ausência é derivados da escassez. Lucas, capítulo 11, versículo 34. E olha o que diz a palavra do Senhor. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o que, queridos? Luminoso, claro. Mas, entretanto, porém, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Versículo 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Olha que interessante, existe luz que se passa por trevas. Versículo 36. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, de claridade, de brilho, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando ilumina em plena luz. Dessa palavra escassez, eu acho outra palavra aqui que fala sobre a ausência. E o texto de Lucas é muito incisivo em dizer que quando você tem trevas, e a palavra trevas na Bíblia tem dois significados, inferno e ignorância, tá? Trevas significa ignorância. A pessoa que não conhece Jesus, ela está em, vamos lá igreja, ela está em trevas, ou seja, ela desconhece a palavra do Senhor. Então, o significado aqui também desse texto, significa, olha, está em trevas, não tem conhecimento, tem escassez. Uma pessoa escassa é uma pessoa que não tem conhecimento. Automaticamente, eu estou falando uma perspectiva cristã, se ela não tem conhecimento, ela é dominada por todo o vento de doutrina. Vocês concordam comigo? Amém? Uma pessoa que não é firmada na palavra, estacada na palavra, qualquer vento de doutrina derruba ela. E agora o conceito original, fala comigo assim, trevas. Escassez também significa trevas. Vai comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Então vamos dar muito na Bíblia hoje, mas é muito mesmo. Efésios capítulo 4, versículo 17 diz o seguinte, olha, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda os gentios, os nécios, os que não conhecem a palavra do Senhor, na vaidade dos seus próprios pensamentos, das suas próprias conclusões, obscurecidos, sem claridade, sem brilho, sem luz de entendimento, alheios à vida de Deus, e por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, perda da sensibilidade, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato os tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quando o trato passado, vos despojeis do velho homem, abandonai o velho homem, a escassez, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no que, queridos? Vamos lá, no que? No Espírito, do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo a imagem de Deus, em justiça, retidão e procedentes da verdade. Escassez também significa trevas, e vem aqui em Efésios essa resposta clara para a gente, de como uma pessoa que não conhece Jesus, ela anda. Agora fala comigo assim, abundância. Eu quero trabalhar com você agora te mostrando 4 pontos da abundância. Fala assim, generosidade. Provérbios capítulo 11, versículo 25. Então alguém que é escasso na vida cristã é que não consegue contribuir com nada. Não consegue contribuir com nada. É infrutífero, não rende, não vai para cima, não contribui, critica, fala mal, não soma com nada no reino de Deus. É como uma figueira lá. É uma figueira, só tem folhas, mas não consegue produzir, gerar frutos. E agora vem um segundo ponto que eu falei com você aqui, a abundância.
E eu peguei o primeiro ponto com você, generosidade, que é um derivado da abundância. Provérbios capítulo 11, versículo 25. A alma generosa, ela o quê? Engordará. Tiago, eu só me desse texto que o Tiago fala direto. Ele gosta mais desse texto. A alma generosa, ela engordará. E o que regar, também será regado. Então, eu já vejo uma outra perspectiva aqui. Primeiro te mostrei uma vida cristã de escassez. De alguém que escolhe viver uma vida cristã medíocre. Sabe? Baixa, mediana. Medíocre significa mediano. Agora estou te mostrando uma outra pegada. Alguém que vive em abundância. Está aqui o exemplo simples. Ó. Escassez. Vamos lá. Escassez. Isso aí. Fala comigo assim. Abençoado. Vai comigo em Provérbios capítulo 16, versículo 3. É só introdução, queridos. Então, de abundância nós vemos generosidade e agora nós vemos abençoado. Alguém que é abundante, ela é o quê? Abençoado, abençoada. Provérbios 16, versículo 3. Confia ao Senhor o quê, queridos? As tuas obras e os teus desígnios, ou seja, os seus desejos, e eles serão estabelecidos, e eles serão realizados. Uma pessoa abundante, ela é uma pessoa abençoada em Cristo Jesus. Fala comigo assim, felicidade. Abundância significa felicidade também. Vai comigo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Então, abundância significa generosidade, uma pessoa que abençoa as pessoas, que é um cristão que abençoa. Ele é abençoado de natureza e ele também é feliz em Cristo Jesus. Lembra o pastor Vinícius quinta-feira falando? Irmão, sou com a cara feia, mas estou feliz em Jesus. Achei o máximo aquele negócio que você falou. Não olhe para minha cara, estou feliz em Jesus. Quem estava quinta-feira aqui viu. Vocês acharam aí 1 Pedro 3,14, amém? Os irmãos estão vendo, amém? Oh, louvado, vamos lá. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados, e a palavra aqui no original é bem feliz, sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiquei alarmados, antes, santificai a Cristo como Senhor, e em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão de esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. Isso aqui é característica de alguém que é abundante, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Quantos aqui sofrem às vezes acusações injustas por servir a Cristo Jesus? Levanta a mão que é só eu. Só eu? Quantos? Levanta a mão. E olha o que diz, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Então uma pessoa abundante e não escassa, ela é feliz em Cristo Jesus. Mesmo em momentos de crises, mesmo em momentos de acusações, mesmo em momentos de difamações, ela é feliz em Cristo Jesus. Fala comigo, realização. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Realização, abundância significa realização. Olha o que diz, muitos propósitos, desejos, há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é o que vai permanecerá. Por mais que o homem ele planeje, ele realize, o propósito que vai definir o coração do homem, daquele que serve a Deus e é abundante, é a vontade de Deus. Fala comigo assim, próspero. Isso aí também é um conceito de abundância. Vai em Eclesiastes capítulo 5 e versículo 19. Tira da sua cabeça que prosperidade significa dinheiro, tá? Eu sou contra a teoria da prosperidade, tá bom? Tira esse conceito que prosperidade envolve só financeiro. Prosperidade envolve intelectualidade, conhecimento, saber. Não é só dinheiro. Sou contra a teoria da prosperidade. Eu fico com a Bíblia. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19 diz o seguinte, olha, quanto ao homem a quem Deus conferiu o que, queridos?
riquezas e bens, e lhes deu o poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isso é o que, queridos? É dom de quem? É dom de Deus. Então isso que é bíblico. Prosperidade nesse conceito aqui é bíblico. Então, abundância significa ser alguém também próspero em Cristo Jesus. Agora fala comigo assim, transbordo. Falei com você da escassez, não ter nada, não possuir nada, é um crente vazio, que não prospera, não produz, é infrutífero. Falei com você da abundância, é um crente que tem conhecimento, ele ajuda, ele soma, e agora vou falar com você de transbordo. Vai comigo lá em Efésios capítulo 3, versículo 18. E o derivado aqui é profundidade. Fala comigo assim, profundidade. Transbordo significa profundidade. Efésios capítulo 3, versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e o que, queridos? A profundidade. E conhecer o amor de quem? De Cristo, que excede, eu amo esse texto, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, transbordo significa profundidade. Tem pessoas que não conseguem ir, tem pessoas que vão, e tem pessoas que são profundas, elas vão mais, elas vão além. Isso é profundidade. Fala comigo assim, propósito. Transbordo significa propósito também. Isaías 55, versículo 11. Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz o seguinte, olha, assim será a palavra que sair da minha boca. O que, queridos? Não, vamos lá. O que, queridos? Não, pode ser melhor, vamos lá. O que, queridos? Isso, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu designei, para qual eu falei. Então isso aqui é transbordo. Fala assim, ressignificação. Fala devagarzinho, vocês pegar. Ressignificação. Vai lá. Isso é transbordo também. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse texto aqui, todo mundo tem que ler ele aqui agora. Vamos lá? 1, 2, 3, só da igreja. Glória a Deus, queridos. Amém? Isso aqui é transbordo. E se assim, se alguém está em Cristo, quem que está em Cristo Jesus? Amém? Nova criatura é. E as coisas antigas, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso aqui é transbordo. Bom, dado esse conceito para você, eu quero trabalhar com você agora em pontos aqui de homens que foram escassez em algumas atitudes, homens que tiveram abundância e homens que transbordaram em Jesus. Vai comigo em Êxodo, capítulo 3, versículo 1, e eu quero trabalhar com você uma pegada aqui muito simples, tá? Dentro desse contexto, esse homem aqui, nesse contexto de pregação, talvez amanhã eu pregue outra mensagem sobre ele, mas nesse momento aqui, esse homem teve escassez nas suas atitudes. Amém? Amém, fraco? Amém? Oh, agora melhorou. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte, olha, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. E para por aqui, que eu quero observar com você um ponto aqui. O primeiro fato que acontece nesse versículo aqui, o fato de Moisés representar a escassez, não significa que ele não trabalhava.
Se você observar o primeiro ponto que eu falei com você, o texto diz: apacentava Moisés o rebanho de quem? De Jetro, o seu sogro. Moisés aqui, agora nesse contexto, é um homem que representa a escassez nessa pregação. Nem sempre alguém que está na escassez está parado. Nem sempre alguém que está numa vida escassez em Cristo Jesus, ela está parada. Ela pode vir para o culto. Ela pode sentar na cadeira e participar aí do culto, poxa. Ela consegue ser escassa e ela consegue participar dos cultos. Ela consegue ser escassa e ela consegue ouvir uma escola dominical. Ela consegue ser escassa e consegue vir no culto de quinta-feira, de domingo. Ela consegue ser escassa. Então, o primeiro ponto que eu observo com você é que o fato de Moisés representar escassez nesse texto não significa que ele estava parado. Tem muita gente escassa que está em movimento. Só que o movimento dela não tem resultado nenhum de importância. O segundo ponto que eu observo com você nesse versículo aqui. Pessoas escassas também trabalham, mas apenas com instinto de sobrevivência e nada mais. O que um animal faz? Ele age pelo quê? Pelo instinto? Vamos lá, queridos, pelo instinto de sobrevivência. Nós somos seres racionais, mas também animais. E se a gente tomar cuidado, a gente age como um animal irracional, só por instinto. O animal, ele sente fome, o que ele faz? Ele caça. Nós não, nós pegamos alimento, produzimos alimento, guardamos alimento para comer depois. O animal não, ele faz isso. Inclusive, no começo, se você observar na história, as pessoas, elas não paravam no lugar, elas seguiam o quê? Os animais, as crias. Depois, com o tempo, foi estabelecendo e virou o que é hoje. Terceiro conceito que eu pego com você nesse versículo aqui. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Terceiro ponto. O que acontece aqui agora é uma teofania. Teo significa Deus, fania significa aparição. Então, o texto está dizendo que Deus apareceu como forma de anjo ali, o anjo do Senhor. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Continua comigo em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. E olha o que o texto diz, olha, Moisés, ele olhou, e eis que a sarça, ela ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E então, disse consigo mesmo, eu irei para lá e eu verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse. Quem chamou Moisés? Deus, próprio Deus, chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. O que eu aprendo com você aqui nesse versículo aqui? A sarça só começou a pegar fogo para chamar a atenção de Moisés. O único objetivo que eu vejo nesse texto, de uma sarça pegar fogo, é para chamar a atenção de Moisés, porque o texto diz que o Senhor chamou Moisés de dentro de uma sarça. Não tinha nenhum outro objetivo dessa sarça pegar fogo à toa no deserto. Amém, queridos? A sarça só conseguiu pegar fogo ali naquele contexto para chamar a atenção de Moisés. Para nada mais. Outro conceito que eu falo com você aqui. O que chama a atenção de Moisés não é só o fato da sarça estar queimando, é o fato do fogo não se apagar. Porque o texto diz, olha, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Um outro conceito que eu aprendo com você, Moisés não foi assoviado, ele foi chamado por quem? Pelo próprio Senhor. O texto diz aqui, ó, vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Continua comigo no versículo 6. Está sendo transparente, queridos? Amém? Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus.
E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conhecendo-lhes o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, Moisés. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Olha a resposta do Senhor para Moisés: vem agora, e eu vou fazer o que com você? Eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, entenda o contexto aqui. O Senhor aparece numa sarça, acontece uma teofania, simplesmente para chamar a atenção de Moisés. Moisés está, cadê? Vem cá, Moisés, vem cá, Moisés, vem cá, Moisés. Esse é Moisés. Está aqui, tem uma sarça aqui pegando fogo aqui. Aí, vai passando. Aí está aqui um negócio pegando, chamou sua atenção. O que você faz? Você parou. Aí vem uma voz daqui de dentro falando assim: Moisés, Moisés. Aí se aproxima. Amém. Deu para entender? Então tinha uma sarça pegando fogo, Moisés estava passando, e aquela sarça pegou fogo, foi para chamar a atenção de Moisés, nada mais, só isso. E aí o Senhor fala com Moisés: Moisés, eu te levantei, eu te chamei com um propósito só. O meu povo, o clamor do meu povo, está chegando até mim. Eles estão sofrendo, eles estão sendo perseguidos pelos egípcios, e eu estou te levantando para você resolver esse problema. Amém, queridos? O que eu aprendo com você aqui? A voz da sarça queimando revela quem ele é para Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa voz não foi uma voz assim, que sabe, não falou quem que era. Essa voz deu uma explicação: olha, mas eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Entenda uma coisa: toda vez que Deus falar com você de verdade, que não for coisa da sua intuição, Deus vai comprovar que é Ele. Amém, queridos? Deus não fala com você simplesmente assim, de qualquer jeito, passando, correndo, Lisângela, e fica sem saber quem que é. Não, Deus, Ele identifica quem Ele é. Outro ponto que eu aprendo com você: a voz da sarça queimando, ela revela o motivo de chamar Moisés. Olha o que diz o texto: certamente vi a aflição de meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conhecendo-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Uma outra verdade que eu aprendo com você: a voz da sarça queimando revela o que é para Moisés fazer. Observa comigo no versículo 10 aí. Olha para cá, queridos. Observa comigo no versículo 10. Êxodo 3, 10. Vem agora, e eu farei o que com você? Eu te a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então a voz de Deus aqui, saindo da sarça, revela o que Deus queria que Moisés fizesse. Olha, Moisés, eu estou te chamando para você fazer apenas um objetivo só: livrar o meu povo, ser o libertador do povo de Israel. Continua comigo no versículo 11 aí de Êxodo. Então disse Moisés a Deus. O que Moisés diz a Deus, queridos? Vamos lá. 1, 2, 3. Quem sou eu para poder ir lá, Senhor? Cara, está acontecendo uma teofania aqui. E aí a resposta de Moisés é: Senhor, quem sou eu? Irmãos, pessoas escassas no mundo cristão soa como a identidade de alguém simples. Pessoas que escolhem viver uma vida de escassez, como Moisés, nesse contexto aqui está vivendo, soa como alguém humilde, mas não é. Aqui representa um Moisés desacreditado. Aqui representa um Moisés cheio de nhenhenhê, porque o Senhor chamou ele e disse: Moisés, seja o libertador do meu povo. Não foi uma irmã do Có que chegou, orou, não, foi o próprio Deus chamando. Foi o próprio Deus se revelando a ele. E o interessante disso tudo é que Moisés não acredita ser capacitado.
O interessante disso tudo é que o próprio Deus poderia escolher milhões de outras pessoas, escolhe Moisés, mas Moisés acredita ser alguém não capacitado para fazer. Meu querido, se Deus te chamou, Ele chamou foi você, não foi a mim, amém? Você tem a sua identidade, acredita, crente, acredita. Se Deus chamou você, acredita. Eu não preciso ficar criando sabe, Moisés ele cria, aqui mostra para mim um homem desacreditado, aqui mostra para mim um homem cheio de nhenhenhê, fresco e principalmente estagnado no reino de Deus, sem ação, frágil. Vai comigo no versículo 12, e olha a resposta do Senhor para Moisés. Olha, é por isso que Deus é um Deus de paz mesmo, Deus é um Deus diferenciado, Deus lhe respondeu. O que Deus respondeu para ele, queridos? Olha, Moisés, o sinal que eu vou te enviar, não vou marcar em você nada na sua testa, não. Eu serei com você. Esse é o sinal. Cara, que sinal. Que sinal. Ter a presença de Deus com você. Aí o texto fala, olha, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O que eu aprendo com você aqui? Não é Abraão, não é Pedro, não é Paulo falando que seria com Moisés. É o próprio Deus dando garantia para Moisés. Vai comigo no versículo 13. Olha o que diz. Irmãos, deixa eu perguntar para você aqui. Nesse momento, o que você tinha que fazer? Você tinha que ver o quê? Meu Deus do céu. Vai. Olha Moisés. Vamos lá. Versículo 13. Disse Moisés a quem, queridos? Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhe direi? Cara, que cara desacreditado. Que cara desacreditado. Que cara escasso. O que eu aprendo com você aqui nesse ponto aqui? Pessoas escassas, crentes escassos, são assim como Moisés. Deus dá uma garantia que será com ele ou com ela, que vai mudar a vida dele ou vai mudar a vida dela, e a única coisa que ele preocupa é o que os outros vão pensar dele. Quantas pessoas não conseguem servir a Deus? Sabe por quê? Porque elas morrem de medo do que as outras pessoas vão pensar dela. Sabe por que muita gente não consegue entrar na igreja? É porque morre de medo de um amigo ou uma amiga passar e ver o carro na porta ou ver a pessoa aqui dentro. Escassez. Não consegue. É travada. Moisés revela assim. Olha, Senhor, eu sou o mais novo da tribo. O que eles vão pensar de mim? Chegar lá, o que eles vão pensar? Irmão, se eu tivesse pensado o que Moisés pensou, eu não estaria aqui hoje. Porque tem gente sentada aqui que pode ser meu pai. Se meu pai, o pastor Vinícius, que é o pastor presidente da igreja, tivesse pensado isso no começo também, ele não seria pastor. Porque ao mesmo tempo de ministério que começou, eu comecei com 20 anos de idade. O problema é que pessoas escassas, crentes escassos, não conseguem avançar. Fica preocupado com o que os outros vão pensar acerca dele. Como que isso resolvesse alguma coisa? Como que tivesse um poder de resolver apenas pensando nisso? Sim. Vai observando o versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel, e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu, dizendo, em verdade vos tenho visitado, e visto que vós têm sido feitos no Egito. Portanto, disse eu,
far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, lhe dirás, olha aí, o Senhor dando instrução para Moisés, nesse texto aqui, dizendo o que Moisés deveria fazer. O Senhor está dizendo assim, ó, Moisés, eu te chamei e estou te instruindo agora, já que você tem coragem de ir, eu estou te instruindo como você vai fazer. Portanto disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou, agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, aos quais porei sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas e despojarei os egípcios. O escasso aqui, além de ser chamado pelo próprio Deus, ele precisa de uma garantia e ele precisa de dicas de como fazer. Ele não tem iniciativa nesse texto aqui, nesse contexto, para fazer nada. Até agora, eu não consegui enxergar em Moisés uma iniciativa de fazer nada. Porque o Senhor chama ele, ele fala, olha, eu não sou capaz. O Senhor fala com ele, olha, eu não consigo ir. Tem pessoas lá mais velhas que eu que conseguem lidar. Aí o Senhor fala, não, peraí Moisés, eu vou te ensinar como é que você tem que fazer. Faz isso, isso, isso e isso. Está sendo claro, queridos? Amém? Vai comigo agora em Êxodo, capítulo 4, versículo 1. Pula para o capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor, vamos lá queridos, o Senhor não te apareceu. Pela 4ª vez eu vejo Moisés aqui desistindo de ir. Pela 4ª vez eu vejo Moisés aqui não tendo iniciativa de fazer nada. O escasso, ele é desacreditado, mesmo quando Deus tem garantia, e ele recebe uma garantia divina, a sua pequenez e insensatez não o permite avançar. Continua comigo no versículo 2. Perguntou-lhe, quem agora, queridos? O Senhor. Que isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fez o que com ela? Fugiu dela. Moisés foi um cara incrível, não tiro os argumentos, mas nesse contexto de pregação aqui, que eu estou observando com você, eu estou te mostrando aqui biblicamente, para você conferir, Moisés fugiu dela. Não foi o diabo que fez o cajado da serpente, foi quem? O próprio Deus. Êxodo 4:4. Disse o Senhor a quem, queridos? Acho que aqui agora a paciência de Deus, se Deus tem a paciência acabando agora, olha. Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ele se tornou um bordão novamente, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Outro detalhe que eu aprendo com você, o escasso, ele depende de uma ação milagrosa, para acreditar que de fato Deus o chamou. Versículo 6, disse-lhe mais quem, queridos? O Senhor, mais uma comprovação que de fato Deus era com ele. Olha, mete a mão agora no peito, e ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito, e ele meteu a mão no peito novamente, e quando atirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não crerem, e nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. E quem está dizendo que é o próprio Deus com Moisés. Se nem ainda crerem, mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio,
e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Um detalhe interessante, como Deus já sabe que Moisés é bem escasso e cheio de frescura, já deu para ele outros 2 sinais de brinde. Deu, olha, colocar a mão no peito, deu agora essa questão de jogar água e virar sangue. Vai comigo no versículo 10 de Êxodo, que eu quero que você confira aí por gentileza. Êxodo capítulo 10, 4:10. Então, disse Moisés ao Senhor. Eu quero que todo mundo leia comigo isso aqui, vamos lá. 1, 2, 3. Eloquente é que não consegue falar em público. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui bom para poder falar em público, nem outrora, nem depois, que falastes a teu servo, pois sou pesado, e alguns entendimentos teólogos acreditam que ele não conseguia, ele era gago, tá? Não tem confirmação disso. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Vai comigo no versículo 11. Respondeu agora quem para ele de novo, queridos? Vamos lá. 1, 2, 3. Seja honesto comigo aqui. O que o Senhor está dizendo para Moisés aqui agora? Nesse texto aqui, seja transparente comigo. O que Moisés está dizendo? O Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, eu te chamei, eu te capacito. Moisés, eu te chamei e eu consigo te capacitar. Mas o problema é que nesse contexto aqui, Moisés está inventando 1000 desculpas para não ir. Vai comigo no versículo 14. E aí o que acontece quando Moisés diz um monte de desculpas para Deus? Lê para mim lá por gentileza. 1, 2, 3. Você acendeu o quê? A ira do Senhor, e a ira santa, contra, e disse, próximo, tu, próximo, ele falará por ti, já que você não tem iniciativa, o seu irmão falará representando você. Eu quero é você, mesmo que está negando, eu quero você. E aí? E ele? Nesse contexto de pregação aqui, Moisés está representando alguém escasso, sem iniciativa, sem pegada, sem acreditar. Deus dizendo para ele várias vezes: olha, eu fiz um cajado virar serpente, e mesmo assim você não acreditou. Então, olha, vou fazer o seguinte para você: vou colocar seu irmão para falar no seu lugar, mas vai representar você, porque eu quero é você, meu negócio é com você. Amém? Então Moisés, nesse contexto aqui, está representando alguém escasso, sem iniciativa, sem atitude, sem tomar essa decisão. Agora eu quero mostrar para você outro personagem que a Bíblia apresenta como alguém abundante. Fala assim: Elias representa, vamos lá gente, Elias representa abundância. Vai comigo lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Elias representa abundância. E eu reservei para você aqui 7 milagres que Elias fez. Vamos ler os milagres. Primeiro milagre, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Olha o que diz: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha.
Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-los-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que dissestes, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, e trazemos aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou. Da botija o azeite não, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Primeiro milagre. Diferente de Moisés aqui, Elias nesse contexto é alguém abundante. Ele não é cheio de dúvidas. Ele acredita no que foi chamado para fazer. Ele é um profeta. Ele ousa fazer algo sem uma confirmação. Ele ousa fazer uma multiplicação. Olha, traz lá para mim primeiro, que Deus vai multiplicar. E isso acontece. O segundo milagre, vai comigo no 17, 24 de 1 Reis. Vai conferindo aí. 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou do braço dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligistes, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor, ao soberano, ao eterno Deus, e disse: ó Senhor, meu Deus, eu rogo-te, eu peço-te, que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. Versículo 22, o que aconteceu? O Senhor atendeu a voz de Elias. O Senhor atendeu o clamor de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Diferente de Moisés, Elias, ele é abundante, ele não foge do problema. Ele poderia fugir do problema agora. O que ele tinha de promessa, ele já tinha cumprido, era só multiplicar. Não tinha nenhuma promessa sobre a morte do menino. Mas Elias não foge do problema. Ele é um crente abundante. 1 Reis 18, 21, terceiro milagre. Está sendo claro, queridos? 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são quantos, queridos? 450 homens contra um. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolha eles para si um dos novilhos, e dividindo os pedaços, ponha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e eu porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, nós vamos invocar o nosso Deus, o nome de vosso Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de se que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. Ao desafio contra 450 homens. E isso aqui para mim significa abundância. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Versículo 25. Disse Elias aos profetas de Baal:
escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Porque se quer que ele esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de uma viagem, ou a dormir, ele despertará. E ele clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas, e com lancetas segundo os seus costumes, até derramarem sangue. Versículo 29. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve o que, queridos? Voz, e nem resposta, nem atenção alguma. Então, Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse-lhe: Enchei de água os 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: Fazei-o segunda vez. E o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez. Olha a crença, olha a abundância desse homem. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Repete comigo: ó Senhor. Vamos lá: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E aqui fizestes retroceder o coração deles. E então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha. Você pode dar uma glória a Deus por isso aí? E a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra. Só o Senhor é Deus. Diferente de Moisés, Elias, ele é tão abundante que ele acredita que mesmo contra 450 homens, com Jesus ele pode. Quarto milagre, 1 Reis capítulo 18, 41. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena. Olha aí, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro, em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento. E caiu o que, queridos? Grande chuva. Foi uma chuvinha qualquer. O quinto milagre, 1 Reis 19, 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Sexto milagre, 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça o fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. E o que acontece? Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Sétimo milagre, 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o, feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Elias representa para nós aqui nessa noite
um crente abundante em Cristo Jesus. Elias representa para nós nessa noite um crente que mesmo as circunstâncias não dando certo, ele caminha. Elias representa para mim e para você aqui nessa noite que não importa a dificuldade, ele vai avançar. Pode ter 450 homens contra ele de Baal, que ele vai avançar. Amém, queridos? Falei com você sobre a escassez representando a vida de Moisés em um texto. Falei com você sobre abundância e agora quero falar com você sobre transbordo. Fala assim, Eliseu representa, vamos lá gente, Eliseu representa transbordo. Sabe por que Eliseu representa transbordo? Porque Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Elias fez 7 milagres na Bíblia, Eliseu fez 14. E Eliseu foi discípulo, seguidor de Elias. Na verdade, quem inseriu Eliseu no ministério foi quem? Elias. Vai comigo lá no primeiro milagre de Eliseu, 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Olha para você ver, quando Elias faz esse milagre, o último milagre, Eliseu, no 2 Reis, capítulo 14, fala, ó, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e o outro lado, e Eliseu se passou. Primeiro milagre. Segundo, 2 Reis, capítulo 2, versículo 22. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra de quem, queridos? Eliseu tinha dito. Terceiro milagre, 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Então subiu dali a Betel, que significa casa de Deus, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele e disseram-lhe, sobe calvo, desenhando dele, significando Elias aqui, tá? Virando ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Esse texto aqui é um texto que você precisa tomar cuidado, que muito cara herético gosta de pegar esse texto aqui, o cara que não serve a Deus e, sabe, fazer uma bagunça na sua cabeça. Não é menininho, tá? São rapazes. Terceiro milagre. Quarto milagre. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre quem, queridos? E este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e os vossos gados e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira também que entregará Moabe nas vossas mãos. Ferirei todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham o que, queridos? As águas pelos caminhos de Edom, e a terra se encheu de água. O quinto milagre, 2 Reis, capítulo 4, versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha alguma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sexto milagre, 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que os meninos estavam mortos sobre a cama. E então entregou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua cabeça sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e a sua mão sobre a mão dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu-se. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir. E se estendeu sobre o menino, este espirrou 7 vezes,
e abriu os olhos. O sétimo milagre, 2 Reis, capítulo 4, versículo 40. Depois deram de comer ao homem, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer, porém ele disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Oitavo milagre, 2 Reis, capítulo 4, 42. Veio um homem de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, o seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe pôs diante, comeram, e aí sobrou o quê? E ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Nono milagre está acabando. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. A ordem de Eliseu aqui. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Referindo a Naamã. É uma ordem de Eliseu, tá? 10º milagre, 2 Reis, capítulo 5, versículo 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do Senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou ao seu carro e encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, olivais, e vinhas, e ovelhas, e bons, e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará agora em quem, queridos? A ti, e a tua descendência para sempre. Então, saiu diante dele, leproso, branco como a neve. 11º milagre aí, 2 Reis, capítulo 6, versículo 5. Sucedeu que enquanto um deles, Tiagão pode vir, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. Versículo 6, perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez o que, queridos? Flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tombou. 12º milagre, 2 Reis, capítulo 6, versículo 18, Tiago. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. 13º milagre, 2 Reis, capítulo 6, versículo 20. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhe o Senhor os olhos e viram, eis que estava no meio de Samaria. E agora olha para mim aqui. Por que eu coloquei Eliseu representando que transbordo? Por causa desse último versículo aqui que eu vou ler com você. 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Eu quero que todo mundo leia comigo esse texto. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. 21. 1, 2, 3. De quem? O cara estava morto, Eliseu estava morto. O cara transbordava tanto Deus, o cara tinha tanto Deus na vida, que ele estava morto. E o texto diz: olha, sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. E então, para desfazer aquele corpo, lançaram o homem na sepultura, que por acaso Eliseu estava lá. E logo que o cadáver tocou, não no corpo de Eliseu, tocou nos ossos, nos restos mortais de Eliseu. Reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. Fica de pé em nome de Jesus.
Quando eu disse para você que tem 3 formas de viver, é porque tem 3 formas de viver. Tem como você ser alguém escasso, tem como você ser alguém abundante, e tem como você ser alguém que transborda em Cristo Jesus. Tem como você ser os 3. Tem como você ser um crente que serve a Deus com toda a integridade, com todo o coração, mas porém escasso. Só faz só o básico, só o manual. E vai ser salvo, e vai ser salvo, e vai ser salvo. E vai continuar salvo, se persistir. Só que vai viver uma vida de escassez. Beleza que aí, Tiago, tá ficando ruim o clima aqui. Assim que eu estou falando de heresia. Estou sendo herético aqui, irmãos, no altar? Sim ou não? Amém? Estou sendo herético? Sim ou não, irmãos? Ah, susto. Tem como você viver uma vida de escassez e continuar fazendo, sabe, falar as coisas? Vindo, participando, envolvendo, assistindo live. Tem como você viver uma vida de transbordo. E tem como viver uma vida de abundância. Essa é uma escolha particular de cada pessoa. Só que o problema é que quem vive uma vida de escassez, o problema de alguém que vive uma vida de escassez é isso aqui, ó. O problema de alguém que vive uma vida de escassez é porque qualquer vento de doutrina consegue enfraquecer a fé dele. O problema de alguém que vive uma vida de escassez é que qualquer doutrina consegue raliar a vida dele. O problema de alguém que vive uma vida abundante, só abundante, é que mesmo assim ainda pega alguma coisinha, recebe um pouquinho. Agora a vida de alguém que é transbordante em Cristo Jesus não muda nada. O problema é que eu consigo viver assim. Eu consigo viver assim. Esse copo ainda continua tendo a mistura aqui dentro. Ele continua tendo a mistura aqui dentro. Só que ele está enfraquecido. Ele vai muito bem, aí ele desanima na fé, abate, entristece, escuta umas músicas do mundo, fica meio perdido, pita uma maconha, pita um cigarro, desculpa arruma, desculpa vinho. Mas continua conhecendo a palavra de Deus. Esse aqui, o abundante, ele consegue fazer o que Eliseu fez, milagres, ele consegue, sabe? Ele consegue. Só que chega um certo momento que ele vai enfraquecendo. Porque querendo ou não, ele não é transbordante. Eu queria dizer para você uma verdade aqui. Eu sou homem de Deus para falar com você esse negócio aqui. Deus não quer que você viva uma vida de escassez. Deus quer que você transborda na presença dEle. O projeto foi enviar o Filho dele aqui na terra, para que você transbordasse no Evangelho. Dizer para você, a escolha está nas suas mãos. A escolha está nas suas mãos. Não tem nenhum tipo de argumento que eu possa falar com você que vai te convencer. Isso é particular. Mas deixa eu falar com você. Transbordar em Deus é tão bom. Transbordar em Deus é tão bom. Sentir a presença de Deus movendo em nosso coração é tão bom. Sabe, sentir essa presença, não eloquente, mas uma presença verdadeira no coração é tão bom. Eu queria fazer um convite para você aqui, que está nessa noite aqui. Que você que não aceitou Jesus ainda, não aceitou Jesus no seu coração, não tem um compromisso com Ele. E aí entendeu essa mensagem aqui, que você está vivendo uma vida talvez de escassez. O mundo vem e deposita o que quer em você, resíduos. O mundo vem, joga tudo em você, e como você não tem Deus no coração para te preencher, você acaba recebendo. Existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, fazer um compromisso sério com Jesus, não com a igreja, não com o pastor, não com o Tiago, não com o louvor, com Jesus Cristo de Nazaré. O que salva não é uma identidade de uma placa, o que salva é entregar a vida para Jesus. Existe alguém nesse lugar que, ouvindo essa palavra, o Espírito Santo de Deus está confirmando agora no seu coração? Levante sua mão, que nós vamos apenas orar por você.
Existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Pastor, você está chamando para quê? É para ser crente. É para ser crente. Entregar a vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus, fazer um compromisso com Jesus, não comigo, com Jesus. Existe alguém? Belisca algo aí, Tiago. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer. Você pode cantar isso? Espírito vem. Espírito vem. Espírito, Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo Incendeia esse lugar, Jesus. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, nos envolva nessa noite. Incendeia, 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 incendeia o meu coração. Incendeia, 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 incendeia. Dizer algo para você aqui nessa noite. Escute. Escute o que eu quero falar com você. As decisões que você precisa tomar na sua vida, as decisões humanas, tem que partir de você. As decisões de ter uma vida com Deus, de andar no caminho, o Senhor não pode tomar por você. Você tem livre-arbítrio. As decisões que você precisa tomar, Deus não vai tomar por você. E entregar a vida para Ele é uma decisão sua. Eu não consigo tomar, Tiago não consegue tomar, Angélica, nem ninguém pode tomar por você. Ela é pessoal e particular. Dizer para você, é injustiça falar que o mundo não oferece coisas boas, aparentemente boas. O mundo oferece. Viver uma vida cristã tem que seguir algumas regras, tem que submeter alguns entendimentos por fé. Mas é a melhor escolha a ser tomada. Mediante essa fala com vocês aqui, existe alguém nessa noite que quer firmar um compromisso com Jesus? Levante sua mão, que nós vamos orar por você. Tem um moço lá atrás. Acompanhe ele aqui, irmão. Acompanhe. Outra coisa, não é o tempo que você frequenta a igreja, não é o tanto de dias que você passou aqui, é compromisso com Jesus que define, aliança com Jesus. A minha pergunta é, existe alguém nessa noite que vacilou, esfriou na fé, a aliança borrou e quer renovar a aliança com Jesus? Levante sua mão, que eu quero orar por você. Existe alguém nessa noite que quer firmar uma aliança com Jesus novamente? Errou, desviou, cansou, mas quer voltar? Levante sua mão, que nós vamos orar por você. Existe alguém aqui nessa noite? Se não existe, e se existir, pode me interromper. Repita comigo essa oração, irmão. Senhor Jesus, nesse exato momento, eu quero transbordar no Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Hoje, eu firmo um compromisso com o Senhor, eternamente, em nome de Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Cante isso. Incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, incendeia.
incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Você foi abençoado? Amém? Olha, que a sua semana seja uma semana na presença de Deus transbordante. Declaro sobre a sua vida agora, nesse momento, uma sede de ler a palavra de Deus, uma sede de orar, uma sede de buscar a face do Senhor. Sabe o que a nossa nação precisa? Buscar a face de Deus. Sabe qual é a resposta que nós damos para o mundo? Buscando a face de Deus. Declaro sobre a sua vida agora, em nome de Jesus, uma fome insaciável da presença de Deus. Que você não tenha a paz de estar no mundo, que você não consiga, sabe, viver longe da presença de Deus. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vá em paz, que Deus te abençoe. Ótima semana na presença de Jesus. Beijo no seu coração. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia.